Em algum momento da sua vida você já pensou em um dia precisar defender a sua fé e não saber o que dizer? Pode ter certeza que eu já passei por isso, ainda tenho essa sensação, mas Deus me mostrou uma coisa há uns dias atrás e eu preciso compartilhar com você. Seja muito bem-vindo, esse é o canal Recado de Deus Pai, e aqui nós conversamos sobre a vida com base na palavra e, de modo geral, eu trago os meus devocionais para conversar com você. Eu sou a Jay Lourenço. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Se você caiu aqui de paraquedas, não deixa de se inscrever no canal, já deixar o like aqui no vídeo. Lá no final eu vou te lembrar mais uma vez sobre isso, mas é muito importante que você me ajude nesse processo, já que o canal ainda está em período de crescimento e a palavra de Deus precisa ser espalhada para todo mundo, não é verdade? Dessa vez nós não vamos falar sobre um devocional que eu fiz na semana ou dentro desse mês, mas vamos falar sobre uma experiência que eu tive recentemente. E essa experiência me trouxe muitos, mas muitos ensinamentos. E alguns desses pontos eu quero compartilhar com você nesse vídeo de hoje. Eu acredito que esse medo de um dia precisar falar sobre a sua fé ou talvez responder perguntas difíceis é algo que já passou ou ainda passa na mente de quase todo cristão. Alguns dias, durante uma conversa no trabalho, surgiu o assunto Jesus e Deus. E naquele momento, muitas perguntas foram feitas, alguns argumentos foram levantados, até que em um determinado ponto eu entendi que aquela conversa não era uma conversa comum. Naquele momento, todo o tempo que eu passei com Deus, durante todo esse tempo, são mais de 2 anos, nessa caminhada com Deus, e aquele foi o momento onde tudo que eu estudei, todo o tempo que eu passei com Deus, toda a minha fé estava sendo provada por conta dos meus argumentos. E eu não estou falando aqui de uma questão onde quem vence é quem argumenta melhor. Eu não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando sobre uma situação que eu sempre pensei que talvez eu não conseguisse argumentar ou responder essas perguntas difíceis. Sabe aquelas pessoas que sempre têm na ponta da língua um livro da Bíblia, um versículo específico para determinada situação? É como se a pessoa tivesse a Bíblia assim dentro da cabeça, literalmente, onde você sabe onde está cada ponto e você vai na biblioteca e puxa o livro. Eu admiro muito essas pessoas, mas confesso que minha memória não é das melhores quando se trata de números. Tal livro, tal nome, tal versículo, eu não consigo fazer isso, pelo menos por enquanto. Vamos ver se isso é algo que eu vou desenvolvendo com o tempo. Mas isso era uma questão muito grande para mim, a ponto de pensar: será que em algum momento eu vou conseguir argumentar, responder perguntas difíceis? Ou alguma coisa parecida, algo que possa me levar a testemunhar sobre Jesus, sobre o Evangelho? Naquela conversa eu entendi que o Espírito Santo estava fazendo aquilo que Jesus falou que o Espírito Santo veio para fazer, que é nos ensinar, que é ser nosso consolador. Era o tipo de conversa que, ao mesmo tempo que você pensa, eu não sou capaz de responder, algo acontece dentro do teu cérebro que você tem a resposta na ponta da língua. Não é você respondendo, é algo mais poderoso que você, é algo maior que você. Foi essa sensação que eu tive. E eu sentia o meu corpo todo quente, todos os princípios, tudo aquilo que eu já havia buscado vinha à memória com uma naturalidade muito absurda para algo que faça parte do meu costume. Não é como na minha profissão, onde um aluno faz uma pergunta sobre um verbo to be, uma estrutura gramatical, não é como no meu trabalho. É algo que eu sempre tive temor para falar, que é falar de Deus. Não é algo que eu tive que parar para pensar, não é algo que eu tive que parar para pesquisar, abrir a Bíblia e falar sobre. Mas eu precisava saber especificamente, isso é bíblico ou isso não é? Nesse dia, eu entendi uma coisa muito específica e eu preciso que você preste muita atenção e abra o seu coração para isso que eu vou te falar agora. Durante o período daquela conversa, eu já estava passando por um tempo de jejum e oração por conta de algo que eu ia fazer no final de semana. Então, tudo aquilo ali estava propício para acontecer, mas algo que eu percebi é que tanto durante esse tempo de jejum e oração, quanto desde o momento onde eu comecei a ler a Bíblia, o Senhor já estava me preparando para isso. Não só para essa vez,
mas para todas as próximas vezes que acontecer. Foi depois daquele momento, quando eu parei para analisar que situação havia acontecido, que eu entendi: uau, o Senhor me preparou enquanto eu fazia a minha parte no preparo. Porque eu preciso que você entenda. Isso é de extrema importância. Não há como fazer você lembrar de uma coisa que você não estudou. Não tem como você lembrar de uma coisa que você nunca acessou. E a partir de tudo isso que eu falei, eu preciso que você entenda uma reflexão muito importante. Quando essa situação acontecer, quando alguém entrar num conflito com você por conta de religião, ou por Deus, ou se existe ou não existe, você não tem que pensar como se você fosse ganhar uma competição, você fosse ganhar a pessoa num argumento. Não é esse o ponto. O ponto específico sobre isso é testemunhar sobre o Senhor, sobre o que ele fez, sobre o poder dele e sobre a soberania do Senhor. E isso conecta muito com uma leitura em específico que é em 1 Pedro 3,15, que diz o seguinte: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Que é mais do que isso? Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Antes, ou seja, esteja preparado antes. Não é no momento que for acontecer. É por isso que eu digo, você precisa fazer a sua parte, ter um tempo com Deus, tanto de oração quanto de leitura da palavra, de meditação. Tudo isso é necessário. E vamos lá, vamos ser sinceros nisso daqui. É necessário fazer isso todos os dias. Todos os dias. Eu não estou falando para você gastar 3 horas fazendo um devocional, 1 hora fazendo um devocional. Às vezes o seu tempo é muito limitado pela rotina, mas é necessário que você faça isso todas as vezes que você tiver um tempo livre. Gaste um tempo com Deus. Passe um tempo com Ele. Leia a palavra, busque entender como aplicaria isso na sua vida, isso que você acabou de ler. Como você aplicaria isso que você acabou de ler na sua vida, no seu dia a dia, a partir daquele momento. Escreva, não só pense, não confie na sua memória. E o resto, no momento onde você estiver se sentindo totalmente incapaz de responder, respira, pede sabedoria e discernimento ao Senhor, e aí o Espírito Santo vai liberar para você tudo que você precisa dizer de acordo com os princípios da palavra. Sabe por quê? Naquele dia, Deus não falou comigo sobre a minha capacidade, porque eu estava me sentindo incapaz. E se não fosse o Espírito Santo, certamente eu me sentiria muito impotente. Essa é a palavra que eu diria se não fosse o Espírito Santo. Mas graças a Deus, Jesus mandou o nosso professor, o nosso consolador, o nosso melhor amigo para qualquer hora. E naquele momento ele me mostrou que ele faz. Ele faz, não tem outra explicação. E nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, autocontrole, para a gente não perder, ah, talvez, a delicadeza de falar no momento que for necessário, ou para a gente não perder a firmeza, a gente precisa desse domínio, porque é muito fácil, dependendo da pergunta, a gente se irar. Isso é muito fácil. Agora, o que é difícil mesmo e o que precisa de um domínio através do Espírito Santo é manter a compostura, ter a firmeza, responder e ainda assim conseguir colocar no coração daquela pessoa uma semente da palavra de Deus. Fazendo a sua parte, quando a batalha chegar, Deus já vai ter preparado você para esse momento. E você vai responder aquilo que precisar responder, vai falar quando precisa e calar quando precisa também. Basta você fazer a sua parte e buscar todos os dias estar nos pés do Senhor, lendo a palavra, em contato e construindo uma intimidade. Agora eu quero convidar você para a gente fazer a nossa oração. Como sempre, nós temos a nossa oração. Eu quero orar especificamente sobre sabedoria, sobre despertar esse amor pela palavra, a ponto de buscar todos os dias, ter fome pela palavra. Então vamos orar juntos?
Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu te agradeço por mais um devocional aqui com meu irmão, com a minha irmã. E eu agradeço por mais um dia o Senhor me conceder estar aqui, na presença de todas essas pessoas, trazendo uma experiência que eu passei contigo, uma experiência onde eu pude falar sobre o Senhor para uma pessoa que não acredita em ti, ou talvez acredite, mas não tenha nenhum tipo de temor. Senhor, eu oro para que os meus irmãos também tenham essa capacidade, porque eu sei que não é sobre nós, mas sim sobre o Espírito que está dentro de nós. Desperta, Senhor, no meu irmão, na minha irmã, essa essa chama, esse desejo por buscar a tua palavra, por estudar, por meditar, por aplicar e por obedecer a ti, Senhor. Que o teu Espírito tome o meu irmão, a minha irmã, em cada momento que for necessário para falar sobre ti. Desperta, Senhor, nessa pessoa sabedoria divina, discernimento, essa sensibilidade necessária para entender quando falar e quando calar. Não só nele, nela, mas em mim também, Senhor. Segura a nossa boca, Pai, quando for necessário, para que nós não envergonhemos a tua palavra, o teu evangelho. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter o amor de te buscar todos os dias, o primeiro amor, Senhor, que a gente nunca se desprenda disso, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, fique com esse recado do Senhor. E se esse recado foi lá no seu coração e te chamou para fazer algo que é buscar a palavra, ou às vezes até mais alguma coisa que veio aí na tua memória durante o tempo de assistir esse vídeo, não desobedeça. Faça. Comece a fazer agora mesmo. Finalizou esse vídeo, já vai fazer. E eu te convido para se inscrever aqui no canal. Já deixa o like nesse vídeo. Se esse vídeo falou o seu coração, manda esse vídeo para pessoas que estão buscando esse tipo de conteúdo e desenvolver e amadurecer espiritualmente. Juntos nós vamos buscar esse amadurecimento. Eu tenho certeza que vai ser incrível ver o seu comentário aqui, a sua opinião, sempre com muito respeito, sempre com muito amor. E vamos crescer espiritualmente juntos, com base nos princípios da palavra do Senhor, certo? Eu vejo você no próximo devocional. Até a próxima. Fica com Deus. Graça e paz.